Boa noite, gente. Na aula de hoje a gente vai discutir um pouco sobre o efeito que a saturação da ação de controle pode ter sobre controladores com ação integral. E além disso, a gente vai discutir algumas estratégias que normalmente são utilizadas para mitigar esse efeito no desempenho do sistema de controle malha fechada. Ok? Então vamos lá. A primeira discussão que a gente vai ter aqui é a de que limites na ação de controles, né, que são ali um tipo de não linearidade que vai aparecer no sistema, que a gente chama de uma não linearidade de saturação na entrada de controle, certo? É um elemento que sempre existe, né, no nosso sistema, certo? É um tipo de não linearidade que não tem como, é muito difícil ela não existir, porque na prática, né, todas as ações de controle possuem limites físicos, certo? Toda ação de controle possui um limite físico para a gente conseguir implementar ela ali na prática, certo? Se o nosso atuador for uma válvula, a gente tem um limite de abertura da válvula, certo? Uma válvula não abre mais que 100% ou fica aberta menos que 0%, né? Ela não fecha mais do que chegar ali no 0%. Se eu tiver um motor, eu vou ter um limite de velocidade que aquele motor pode rodar, certo? Supondo que o motor está sendo atuado ali por um inversor de frequência. Ou se eu estiver atuando direto na tensão do motor, eu vou ter uma tensão máxima que eu posso aplicar sobre aquele motor. Se eu tenho uma resistência de aquecimento, ou algum elemento de aquecimento, eu vou ter uma potência máxima que eu posso entregar para aquele elemento sem estragar ele, sem danificar ele, certo? Então, tudo isso vai estar relacionado ali com um limite que eu posso impor na minha ação de controle, certo? Com um limite que a gente pode escolher aquele sinal, que é com limite que vai ter o sinal de entrada do sistema mesmo, certo? U. Então, qual que é o efeito que a saturação tem no sistema de controle? Quando a gente tem um sistema de controle malha fechada, em que tem uma saturação na malha, vai existir uma diferença entre o U que o controlador deseja impor ao sistema e o U que realmente é imposto ao sistema, devido ao efeito dessa saturação, certo? Onde a saturação ali ela vai impor um limite mínimo, se o U for menor que esse limite mínimo, e um limite máximo, se o U for maior que esse limite máximo, certo? Entre esses dois limites, certo? Que é a representação aqui da saturação, certo? Para cá, nesse limite, ela vai saturar nesse valor mínimo. Para cima desse valor aqui, ela vai saturar nesse valor máximo. E entre esses dois valores, ela vai sair o próprio valor que está entrando, certo? Que é essa reta dada pelo próprio U. Ok? Então, qual que é o efeito da saturação na malha fechada? A gente falar que a saturação, ela abre a malha de controle, certo? Quando ocorre a saturação da ação de controle, o sistema passa a atuar em malha aberta, na verdade. Por quê? Porque fica impossível é, que ele reaja a variações na saída medida. Né? O que é isso? A gente fala que a saturação ela abre a malha de controle, porque enquanto a ação de controle estiver saturada, o valor da entrada de controle aplicado ao sistema não vai depender mais do valor da saída do sistema, certo? Normalmente a gente tenta trabalhar com o sistema em malha fechada, evitando a saturação da entrada de controle, certo? Por quê? Porque quando a entrada de controle estiver saturada, como a gente vai estar atuando ali basicamente em malha aberta, não tem como a gente responder o efeito de perturbações. E se o sistema for instável em malha aberta e acontecer uma saturação, a gente não vai garantir, por exemplo, que se ele for para uma região muito longe, que o nosso controlador vai conseguir estabilizar o sistema novamente, certo? Então, para um sistema que é instável em malha aberta, a saturação é ainda mais crítica, porque pode ser que quando ela ocorre, a gente não consegue mais garantir a estabilidade ali do sistema, certo? Em malha fechada. Vale também mencionar que mesmo para os sistemas em malha, sistemas que são estáveis em malha aberta, certo? A saturação vai impor limites de referências que o nosso sistema pode seguir, certo? Que é esse último ponto aqui, que vão ser limites alcançáveis para referência de sistemas estáveis, ok? Que é o que? Em regime permanente, a referência máxima que a gente pode pedir vai ser o ganho estático vezes o máximo, certo? Da mesma forma que em regime permanente, a menor referência que a gente pode pedir vai ser dada também pelo ganho estático vezes o mínimo, ok? De forma que
toda referência que a gente pede para um sistema, então, que está sujeito a uma saturação na entrada de controle, ela tem que estar dentro desses limites, certo? De forma que, se a gente pede alguma coisa fora desses limites, em regime permanente, o nosso sistema, né, nunca vai conseguir atender. Então, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção ali. Ok? Então, esses são os efeitos que a saturação causa de modo geral num sistema de controle. No caso específico em que a gente tem uma ação integral no controlador, pode acontecer o efeito que a gente chama de wind-up do integrador, certo? Que é o quê? Que é enquanto a ação de controle está saturada, o erro continua sendo acumulado ali na integral, certo? E aí pode ser que a ação integral se torne muito grande. Em inglês seria o winds up, certo? Por isso, o wind up do integrador. Ok? Porque a ação integral deu um wind up, certo? Uma consequência grande, né, que pode acontecer desse wind up do integrador, do wind up, é o quê? Que é a gente ter um sistema com transientes grandes. Aqui a gente tem um exemplo de resposta que pode acontecer, onde está acontecendo aqui a saturação, certo? Aqui tem os limites da ação de controle em mais meio e menos meio. A gente pode ver aqui que ela começou, está aqui no negativo, que é um sistema de ganho negativo. E aí, enquanto estava saturado aqui, o erro foi acumulando. Uma coisa que acontece é que para a ação integral começar a diminuir de valor, o erro tem que trocar de sinal, certo? Então enquanto o sinal de erro estava desse lado, a ação integral estava acumulando. Ela só vai começar a desacumular aquele valor acumulado dela quando o erro trocar de sinal. Ele trocou de sinal, ela começou a diminuir. E aí, olha só, na hora que ela diminuiu o suficiente, chegou aqui a ação de controle, saturou de novo porque ela ficou muito grande para o outro lado, considerando o proporcional. E aí ela saturou para o outro lado, certo? Saturou no outro limite. E aí, dessa forma, pode ser que você tenha um outro wind up, certo? Que aí ela vai começar a diminuir aqui com aquela saturação, mas enquanto não cruzar o erro de novo, eu não vou desacumular aquele termo, certo? Então, tive outro wind up integral. E é de forma que eu vou continuar passando. E aí, saturou de novo, certo? Então, enquanto o sistema, se ele não tivesse um wind up, ele fosse responder, né? Pudesse responder uma coisa assim, mais ou menos, por conta desse wind up integral, certo? Acabou que o sistema teve uma resposta com um transiente muito grande e muito oscilatório, certo? Então esse é o problema maior ali que acontece por causa do wind up do integral, tirando instabilidade que pode acontecer num sistema que é instável em malha aberta. Okay, então, quais são as causas comuns para acontecer essa saturação e ter um wind up do integrador? Uma variação de set point muito grande, certo? Vai causar ali. Se a gente tem uma variação de set point muito grande, a ação de controle ela vai variar muito rapidamente por causa da ação proporcional, certo? O que certamente vai ter ele no controlador. É muito difícil a gente ter um controlador que tem ação integral sem ter ação proporcional. E aí, com isso, a integral vai ficar acumulando naquele tempo em que o erro estava ali acumulado dentro daquela região, certo? E aí, com isso, pode acontecer o wind up do integrador. Variação muito grande de set point. Certo? A gente pediu uma mudança muito brusca ali, muito grande, da referência que o sistema tinha. Outro problema que pode acontecer é ter uma perturbação muito grande, que ela vai exigir uma ação de controle ali muito alta, certo? Então, mesma coisa, vai saturar muito rápido também, se o controlador estiver agressivo, de forma que pode acontecer o wind up do integrador também. E por último, um caso aqui que também é comum, que é o caso de mau funcionamento de equipamento. O que a gente quer dizer com esse mau funcionamento de equipamento aqui? Imagina um caso em que a gente tem, por exemplo, lá uma válvula e que normalmente ela não estaria saturando, mas
que aquela válvula está com um agarramento, que ela está ali antiga, certo? Ela não está funcionando tão bem e ela não consegue abrir mais do que 70%, certo? Então, diminuiu ali o range dela, certo? E aí, com isso, acabou saturando. E aí, esse agarramento, esse mau funcionamento, levou a uma saturação da ação de controle, que levou a um INDAP do integrador também. Ok? Certo, então a gente vai discutir aqui nessa aula 3 estratégias básicas para lidar com o wind-up do integrador, e essas estratégias a gente dá o nome de estratégias de anti-wind-up. De estratégias de anti-wind-up. Certo? A primeira dessa estratégia é a gente implementar as nossas leis de controle de forma incremental, ou que a gente chama lá de forma de velocidade. Ok? A segunda estratégia é utilizar a estratégia do cálculo reverso ou de rastreamento, que esse rastreamento vocês já viram lá anteriormente, certo? Para mudança de modo de um controlador PID, por exemplo. E a terceira estratégia que a gente vai ver aqui é da integração condicional. Certo? Então, qual que é a ideia ali das leis de controle incrementais para a gente poder fazer um anti-wind-up? Elas são leis de controle com ação integral, tal que, ao invés da gente calcular a ação de controle, certo? A gente vai calcular a diferença ali em tempo discreto ou a derivada temporal da ação de controle, certo? De forma digital, ela está ali em forma incremental, em que, em vez de a gente calcular o U, a gente vai calcular a variação da ação de controle, certo? E aí a gente vai ver aqui, a gente vai mostrar um exemplo aqui de como pode fazer um PID digital e considerar esse efeito da saturação para ter uma ação anti-wind-up, certo? E no caso contínuo, pode ser que a gente implementa ali em termos de velocidade, que é em vez da gente ter, por exemplo, eu tenho uma válvula, ao invés de eu atuar direto sobre a abertura da válvula, eu vou atuar sobre a velocidade de abertura da válvula. Ok? E aí por isso a gente vai falar que é uma implementação em velocidade. Ok? Certo. Então vamos dar um exemplo aqui de como é que a gente poderia fazer, certo? Como é que a gente poderia implementar, considerando ali um PID digital, que é o que a gente chama de implementação de velocidade dele, né? Que é uma forma incremental de fazer um PID digital. Se a gente considera lá um PID, certo? Lá na forma série, em tempo contínuo, se a gente usa uma discretização de Euler aqui só para dar um exemplo, esse tipo de abordagem dá para usar qualquer tipo de discretização que a gente estiver acostumado, certo? Que a gente vai chegar então que em tempo discreto a representação do controlador pode ser dessa forma aqui, né? Lá, o de K vai ser K vezes o erro atual mais 1 sobre TI, uma aproximação aqui da integral por um somatório, mais TD, que multiplica aqui uma aproximação da derivada com uma diferença de um passo. Ok? Para a gente poder fazer a implementação de velocidade, o que a gente faz? A gente vai calcular a ação de controle do instante anterior, pela mesma forma, só vamos recuar um instante de tempo aqui dessa ação, de forma que a gente vai achar a do instante anterior, certo? Então, recua um instante, e aqui recua um instante. E aí a gente vai fazer delta U de K, que é delta U de K, que é U de K menos U de K menos 1. Por quê? Se a gente faz esse delta U de K, a gente vai falar que o U de K vai passar a ser o U de K menos 1 mais delta U de K. Certo? E aí o interessante é, na hora que a gente faz essa equação de cima menos a de baixo, vai aparecer, ó, o ganho lá, como sempre, apareceu lá do lado de fora. E ao invés do ganho proporcional lá, ele ficar simplesmente o erro atual, ele vai ficar o erro atual menos o erro anterior. A integral, por causa do somatório, eles têm todos os elementos, menos o último. Vai sobrar só o erro atual. E a derivada, esses termos do meio vão cancelar, né? Vai sobrar o termo atual e 2 termos passados, certo? De forma que essa aqui é lá uma forma incremental do PID.
Para a gente implementar a partir dela, que é o PD que a gente chama lá, né, implementado em termos de velocidade, a gente vai usar essa equação aqui embaixo, né? Então, a partir dessa implementação incremental, né, do PD na forma de velocidade, que a gente chama, enquanto que esse aqui seria um PD na forma que a gente chama de posição, em contraste, né? Certo? Só o nome, não quer dizer que é posição e que é velocidade. Qual que é a ideia, então, para ter o anti-wind-up? A ideia é que esse sinal aqui, U de K-1, ao invés da gente utilizar o valor que a gente calculou no instante passado, a gente vai utilizar o valor que foi aplicado ao sistema no instante passado, certo? Depois de ter aplicado as saturações ali na ação de controle. Ok? Fazendo dessa forma, esse termo aqui vai ser o U de K-1 real, né? Aplicado no sistema. E aí isso vai evitar que aconteça o wind-up do integrador. Porque na forma incremental, como a gente vê aqui, ó, o termo que está guardando a história passada, né? O termo que acumula o comportamento ali do sistema, que está responsável por carregar a integral, ele está representado dentro desse instante passado que a gente usou na ação de controle. Certo? Pode ver que não tem uma integral aparecendo explicitamente aqui, certo? Só dependendo de 2 instantes de tempo passado. Enquanto esse acúmulo, né, de valores que tem ali característica da ação integral está no tempo passado aqui desse U de K-1. Certo? E aí se a gente força esse termo a sempre ser o termo que a gente aplicou de verdade na planta, o que acontece é não tem como acontecer o wind-up aqui do integrador, certo? Numa implementação dessa forma. Enquanto que se a gente fizer com o PID em posição, esse termo aqui, ó, que é o termo integral, vai estar sujeito ao wind-up do integrador. Beleza? Porque se o U de K saturar, esse termo não vai estar vendo que isso está acontecendo se a gente não fizer nada, e aí ele vai continuar acumulando. Ok? Certo, vamos ver outras duas formas aqui de fazer. Certo? Então essa aqui é uma mais simples, que é de fazer de forma digital, que a gente implementa de forma incremental. Uma segunda forma é a fórmula de cálculo reverso, ou rastreamento, que em inglês aqui, né, é backtracking, ou back calculation, e tracking, certo? Em que a ideia é a gente vai realimentar a diferença ali, né, entre o que a gente implementou, entre o que a gente desejava aplicar no sistema e o que foi aplicado de verdade. Isso vai gerar um sinal de erro ali, né, da ação de controle, numa malha ali que vai modificar o valor da integral, certo? De forma semelhante ao que vocês já viram lá naquela aula de rastreamento, certo? Para seguir um comando ali de modo manual, por exemplo, que é esse segundo ponto aqui, que é essa mesma estratégia a gente pode utilizar para fazer um PID que rastreia uma saída e aí ele vai ter uma transição de modo suave. Certo? A ideia é que é exatamente a mesma que vocês utilizaram naquela aula. A única diferença é que, né, a gente vai ter a saturação aqui. O sinal que vai ser utilizado para gerar o rastreamento, que a gente vai querer que o U desejado rastreie o U, vai ser o sinal depois da saturação, certo? Então aqui, qual que é a ideia? Com esse sinal de erro, vai aparecer, né? Então é como se isso aqui fosse uma referência, isso aqui fosse o desejado lá, que é o Y, né? Gerou um sinal de erro aqui, que está nessa malha aqui, certo? Então aparece essa malha aqui dentro. Então a gente pode sintonizar esse tempo ali, né, que é o tempo de rastreamento, de forma a dar uma característica de quanto tempo vai levar para esse U desejado aqui seguir
o U que está sendo aplicado no sistema de verdade, certo? Ou o U que estava acontecendo ali de modo manual. De forma que isso aqui também vai evitar que aconteça o end-up do integrador. Beleza? Algumas escolhas comuns, né? Porque essa sintonia não é simples, certo? Então, algumas escolhas comuns, no caso de um PID, para esse tempo de rastreamento, é fazer ele igual ao tempo integral, no caso em que a gente tem um PI, ou fazer ele igual à raiz de TI, TD, no caso em que a gente tem um PID, certo? Mas não é uma coisa tão trivial, certo? É um parâmetro que a gente tem que sintonizar ele ali para ter um comportamento desejado em malha fechada, ok? E por último, a outra estratégia que a gente vai ver aqui é a estratégia de integração condicional, que ela é uma ideia mais simples. Que é o que? A ideia é quando acontecer alguma condição, que é por isso integração condicional, que a gente vai determinar essa condição, certo? Diferentes condições vão gerar comportamentos diferentes. Então, quando uma certa condição for satisfeita, a gente corta a integral. Quais são exemplos de condições comumente utilizados? Que é, enquanto tiver saturação, a gente desliga a integração, certo? Que é uma mais simples ali. A gente só olha e fala assim, ó, a ação de controle está saturada? Tá, então não integra, certo? Desliga a integral. Desliga ali o acúmulo de erro na integral, certo? Outra é, se o erro de controle for muito grande, desliga a ação integral também, certo? Que aí é utilizada em outros casos. Normalmente um caso em que aconteceu o end-up por causa de uma variação de set point muito grande. E por último que uma outra, né, um outro último exemplo que também pode ser interessante é, ao invés de simplesmente desligar quando ocorre a saturação, a gente desliga quando ocorre a saturação e a integração vai fazer com que a ação de controle fique mais saturada. Por quê? Porque pode ser que a ação de controle está saturada, mas o acúmulo ali na integral, na verdade, está no sentido oposto. Então ele está desacumulando a integral. Então esse aqui faz um teste a mais para ver se a integral está aumentando ou está diminuindo, certo? Em valor absoluto. Se ela estiver aumentando em valor absoluto, desliga. Se ela estiver diminuindo, deixa ela funcionando ainda, ok? Então, para encerrar a aula, dar uma ilustrada aqui, vamos pensar num exemplo aqui. Então, para a gente ilustrar aqui esses três casos, vamos considerar aqui um exemplo em que a gente tem aqui um sistema de refrigeração, certo? Que é o que? A gente tem um reator, certo? Contínuo ali, em que ele tem uma jaqueta de resfriamento, certo? Onde aqui está entrando água fria. Aqui tem uma válvula de controle que deixa essa água sair, certo? E aí com isso vai aumentar a vazão que está aqui dentro. Então tem um sensor de temperatura, né? Que está medindo a temperatura dentro do reator, um controlador de temperatura que vai mandar um sinal para essa válvula de controle, ok? Então a gente considera aqui que esse sistema, aqui no caso, está tendo ali uma função de transferência dessa forma aqui, em que ele tem um ganho negativo, certo? Então a ação de controle vai ter um sinal oposto, certo? Que é o que a gente pensa aqui, que faz sentido. Se a gente abrir a válvula de resfriamento aqui, certo? Vai passar mais líquido aqui na camisa, em volta do reator, e aí com isso vai resfriar lá dentro. Então vai diminuir a temperatura, por isso o ganho negativo. Então aqui a gente está considerando que isso aqui está em torno de 65 graus lá no reator, e que a abertura da válvula está em torno de 50%. De forma que os nossos limites aqui, considerando que a válvula vai de 0 a 1, os nossos limites para ΔV, né, vão estar entre meio e menos meio. Então a nossa saturação ali vai estar entre meio e menos meio nesse caso. Ok? Então, para a gente considerar aqui um controlador, vamos considerar que a gente tem um comportamento ali desejado acelerando em 10 vezes a dinâmica da planta em malha aberta, certo? E um ganho unitário.
e mantendo ali, né, o atraso. Aqui era 11,6. Desculpa. Ok? De forma que a gente vai chegar nesses ganhos aqui do controlador, certo? Resolvendo ali por síntese direta, a gente vai chegar no controlador lá, né, que é um PI, um KP 1/1/TIS, né? Esse aqui é o controlador. CDS é esse aqui. Certo? De forma que a gente pode implementar lá no sistema e ver o que acontece. Só para a gente mostrar aqui que não é um controlador assim, mesmo a gente acelerando 10 vezes para esse processo, ainda é razoável. Aqui é a resposta para um degrau unitário, a gente vê que a resposta ali conseguiu atender sem saturar a ação de controle, certo? A gente vê que como o ganho lá ele é bem grande, né? Para um degrau pequeno, esse controlador, mesmo acelerando em 10 vezes a dinâmica da malha aberta, ele está razoável ali para o comportamento, ok? A gente vê que se a gente pedir um degrau maior, que a gente viu lá, era um dos casos em que pode acontecer o INDAP do integrador, né? A gente considerar um degrau de 20 em vez de ser um degrau unitário, a gente vai ver que a resposta, olha, já ficou bem diferente, certo? Quanto aqui, olha, a resposta em malha fechada, que deveria ser a resposta ali da função de transferência que a gente sintonizou, ela tem uma cara ali, ó, subamortecida e bem rápida até ali, ó, considerando em 1000 segundos convergiu. Em malha fechada com um degrau ali de 20, olha só, teve uma resposta que teve um overshoot, certo? Ali está cerca de 20% de overshoot. E o tempo de assentamento, olha, ficou muito maior, enquanto ele ficou cerca de 6 vezes maior, certo? Mesmo a gente considerando o tempo que estava saturado, que era um tempo ali, né? Vamos considerar ali que ele foi de 1500 segundos, gastou outros 4500 segundos não saturado, certo? Para o sistema convergir, certo? Para a dinâmica convergir. Então a gente vê que teve um problema aqui de um INDAP do integrador e aí com isso a dinâmica em malha fechada ficou bem lenta, certo? Então a gente vê aqui, por exemplo, vamos considerar um caso em que a gente vai fazer aquele controlador com anti-INDAP usando o cálculo reverso e um ganho ali, né, um tempo de rastreamento de 1500, que é o mesmo que era o TI que a gente utilizou, certo? Porque a gente estava com um PI aqui. A gente vê aqui que nesse caso, olha só, a resposta convergiu bem mais rápido, certo? Cerca ali de 1000 mais ou menos, um pouquinho antes do 1000, né? Até o 900 era o tempo em que estava saturado e aí depois foi próximo da resposta, né? Que está aqui, foi próximo da resposta que ele exibia em malha fechada sem a saturação, certo? Então aqui foi um projeto que foi razoável ali para essa ação de controle anti-INDAP, ok? Então a gente vê que ficou bem mais rápido do que estava antes, certo? Sem a ação de controle, foi cerca de 4 vezes mais rápido, certo? E ele permaneceu sem ter ali uma oscilação, certo? Permaneceu sem ter um overshoot. Se a gente pegar aqui e utilizar, então a gente pode ver aqui que teve um tempo grande também, né? Aqui, olha só, esse azul aqui é o que a gente gostaria de ter aplicado no sistema, é o U desejado, e o vermelho é o U que foi aplicado no sistema, propriamente dito. Se a gente vê aqui, a gente pode pensar assim, teve um tempo grande que levou pro U seguir o U desejado, certo? Por causa do tempo ali de rastreamento que foi escolhido. Se a gente escolher um tempo de rastreamento menor, o desejado, olha, vai chegar bem mais rápido no U saturado, que foi o U aplicado. Entretanto, a gente vai ver que isso vai deteriorar, nesse caso aqui, o comportamento do sistema em malha fechada, deixando ele bem mais lento, certo? Ele vai ficar sem ter aqui... ele ficou aqui sem ter o overshoot, né? Só que a gente pode ver que ele ficou bem mais lento do que no outro caso, certo? Ficou bem lento, certo? E aí a gente pode pensar aqui, ó, que é por quê? Porque aquele tempo ali, ó, aquele valor grande que ele estava querendo impor e que ele ficou bastante tempo saturado,
estava mais ou menos devido, né, ao erro proporcional também, certo? Instantâneo ali. E aí, esse tempo que estava precisando para a integral carregar, que era um tempo maior que ele ia ter ficado saturado, ele ia ter ido mais rápido, né? Isso aqui ia ter convergido mais rápido aqui. Então ele ia ter chegado mais rápido também. Então a gente fazer um rastreamento muito rápido também pode piorar o nosso desempenho, que é o que esse slide aqui está querendo mostrar. Utilizando lá a forma com o controlador PI digital incremental, a gente vai ver que vai ter, para esse exemplo aqui especificamente, vai ter um comportamento muito parecido com o do cálculo reverso com um tempo de rastreamento pequeno, certo? Porque a gente pode pensar que o PI digital incremental lá, se a gente olhar aqui o comportamento, ele ficou saturado muito rapidinho só. Por quê? Porque o PI digital incremental, como a gente viu lá, que a gente discutiu, ele nunca vai ter como manter muito tempo sem seguir, certo? Ele sempre vai, o tempo, né, de rastreamento dele, total, para o U ficar igual ao desejado, é sempre uma amostra, certo? Então é como se a gente estivesse utilizando aqui um controlador com o cálculo reverso, em que esse tempo de rastreamento aqui desse uma dinâmica aqui para o rastreamento do U com o U desejado, né, de uma amostra, levando a esse comportamento aqui, que como a gente discutiu para esse exemplo, não é uma ideia tão boa, certo? Ele fica mais lento. Usando aqui outro exemplo por último, só para acabar, com a ação integral condicional, se a gente desligar, né, a ação de controle, a gente vê que para esse exemplo também não fica tão bom. Mesmo que ele ficando saturado durante um instante de tempo grande, né, a gente aqui usou a condicional de desliga a ação de controle, desliga a ação proporcional, desliga a ação integral enquanto tiver saturado. Então, todo esse tempo aqui, né, até aqui assim, ó, ele estava saturado por causa da ação proporcional, e aí a ação integral não armazenou nada, certo? Sobre a dinâmica. Então é como se chegou aqui, ele ligasse novamente o controlador e aí ele começasse a seguir. Ok? Então a gente vai ver que ele também vai ficar mais lento do que se a gente propor ali com o cálculo reverso, com um ganho bem sintonizado. Ok? Então aqui é mais para dar um exemplo mesmo, gente, só para mostrar a importância do anti-windap. Como a gente pode ver, ele vai ter um comportamento diferente, certo? Do que o sistema em malha aberta, mas é importante também analisar ali qual que é o comportamento que a gente deseja. Se prestar atenção aqui, ó, uma outra coisa que aqui não ficou tão claro, por causa que eu esqueci de discutir que o eixo aqui mudou, com o segmento ali, com o rastreamento muito rápido, que é o caso aqui com o cálculo com o tempo de rastreamento pequeno, ou com o PID incremental, o tempo de assentamento, certo? Se a gente prestar atenção aqui, ó, olha só, esse tempo aqui embaixo, né? Tá próximo do tempo de assentamento, eles vão ficar bem próximo do tempo de assentamento que ocorreu para a malha aberta, né? Apesar de eles não terem um overshoot mais, certo? Então, para cada caso, é importante aqui, como é meio difícil de chegar numa fórmula fechada em como você sintoniza essa ação anti-windap, é importante simular ela quando a gente vai fazer, né, uma implementação real no sistema. É importante ter uma simulação ali onde a gente pode testar o efeito que vai ter essa ação de anti-windap e para a gente escolher qual que vai ser a mais qual que vai ser a mais adequada para o exemplo que a gente está tratando, ok? Então com isso a gente fecha essa aula aqui sobre a ação anti-windap em controladores com ação integral.